Falar sobre restauração de família é uma chamada para atentarmos, em primeiro lugar, para dentro de nós mesmos. Por isso que essa música se põe como uma oração individual. É a gente olhando para o céu e dizendo: Senhor, a começar em mim, se eu quero a restauração da minha família, que comece em mim esse processo de transformação. Amém, gente? Amém. Hoje nós vamos encerrar esta minissérie de 3 mensagens sobre a história da família de José. Não é apenas sobre José do Egito, que em si já é uma história belíssima, mas sobre a família de José, buscando entendermos mais sobre os planos de restauração de Deus em nossas vidas e em nossas casas. Então quero te convidar a abrir lá no capítulo 45 do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 45, a partir do verso 1. Eu vou ler 2 trechos do capítulo 45, o primeiro deles está no verso de 1 ao 15. Peço que você então atente comigo, acompanhe a leitura de Gênesis 45. Porque se você vem acompanhando esta série, ou se você conhece, lembra dessa história, você sabe que agora José está se revelando como o irmão vendido, rejeitado daqueles outros 11 filhos de Jacó, filhos de Israel, e esse é um ponto de clímax na narrativa. Então faço questão que você atente comigo e entre nessa história. Vamos colocar o nosso coração dentro para a gente sentir o drama desse texto. Diz assim: a essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Imagine a cena, queridos. Imagine o drama, imagine as emoções. Verso 5. Agora não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá e não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens, eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, eu, meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestaram no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam. E tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois de seus irmãos conseguiram conversar com ele. Vamos pular agora para o verso 25, para fechar este capítulo. Assim, partiram do Egito e voltaram ao seu pai Jacó, na terra de Canaã.
e lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou, não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse, é o mesmo Jacó, ele diz: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Amém. Vamos orar juntos? Querido Deus, obrigado por essa história, Senhor, obrigado por essa narrativa de redenção. Tanta coisa está sendo redimida aqui, ó Pai. Uma família está sendo restaurada, um pai está voltando à vida depois de anos de luto e lamento. Obrigado, Senhor, e nós te pedimos que nesta reflexão hoje, não só possamos apreender lições preciosas aos nossos corações, mas que possamos também, meu Deus, decidirmos sermos agentes da restauração das nossas próprias famílias. Nós te pedimos assim, Deus, no nome e no poder de Jesus Cristo. Amém e amém. Como eu disse, a gente chega no final dessa série hoje. A gente já está também começando a ver sinais de uma normalidade nos nossos dias. Os tempos de quarentena parecem também estarem se findando. As ruas estão mais movimentadas, as pessoas estão mais saindo de casa. E aí a gente olha para trás e vê o quanto este período de confinamento domiciliar foi muito bom por um lado, mas trouxe desafios por outro. Desafios na área familiar. E eu tenho certeza que por isso Deus colocou no nosso coração este impulso de falar sobre restauração na família. Tantos relacionamentos que estavam se magoando, feridos, cheios de ranhuras, porque o excesso do convívio, repito, se por um lado nos traz a bênção da presença dos familiares, é o pai que há tempos não almoçava junto com a família, passou 3, quase 4 meses almoçando junto. Mas no mesmo pé em que tem aspectos positivos, a gente sabe que esse excesso de convívio também gera conflitos. Então, agora que a gente está chegando, aparentemente, no final desse período de confinamento domiciliar, é muito oportuno parar e olhar para a nossa realidade familiar e dizer: Senhor, hoje é a última mensagem desta série sobre restauração de família. O que eu tenho aprendido até aqui? Nós falamos na primeira mensagem sobre a importância de buscarmos proximidade, de rejeitarmos qualquer contexto familiar em que os membros daquela casa estejam distantes um do outro. À distância, coisas ruins são projetadas. O outro deixa de ser o nosso próximo e se torna às vezes um estranho ou um rival. Na segunda mensagem falamos sobre o arrependimento genuíno, como de fato é preciso que se assuma a responsabilidade, a sua culpa por coisas erradas que geraram essas ranhuras familiares, como precisa de humildade para reconhecer isso e como a palavra de Deus nos chama a esta empatia, a este desafio de nos colocarmos no lugar do outro, para sentir a sua dor, para olhar com os seus olhos e então tomarmos uma atitude transformadora. Só que hoje a gente chega nesse momento da nossa reflexão em que eu quero te desafiar, na verdade eu fui desafiado pela palavra de Deus, a considerar profundamente a mudança. Como nós precisamos de mudança dentro de nossas casas. E a palavra de esperança é que no Evangelho mudar é possível, é necessário e é possível. Então, deixa eu começar conversando com você sobre uma série que eu assisti, série do Netflix. Se tem uma coisa que muitas famílias fizeram nesse período de quarentena, foi gastar tempo juntos na frente do Netflix. Isso é bom por um lado, ruim por outro, você já sabe.
Mas teve gente que maratonou já as 3 temporadas de Dark, esta série que vai aparecer o cartaz aí para você. Eu até indico, é muito interessante, a série Dark leva a gente a pensar. O protagonista, um dos protagonistas da série, um rapaz chamado Jonas, ele diz o seguinte: se eu mudo o meu passado agora, eu acabarei alterando quem eu sou hoje. Parece confuso, mas é porque a série trata a respeito de viagem no tempo. Então tem um determinado momento em que ele viaja no tempo e ele vê no passado o pai dele jovem. Só que o pai dele jovem é uma criança que no futuro é dada como perdida. Então ele vai ao passado para tentar trazer esta criança de volta para a família dela. Só que na hora ele pensa isso: se eu pego esta criança que está aqui fora do seu tempo cronológico e levo ela para o meu tempo, o meu pai não existe, eu altero o meu presente. Bem, você sabe como é que é filme que fala de viagem no tempo, né? Eu acabei achando que era muita viagem para o meu tempo pessoal e não aguentei passar da primeira temporada. Vi até o final da primeira temporada, tem a 2 e a 3 que eu vou deixar para depois alguém me contar. Mas deve ser interessante, ouvi dizer que é muito interessante. Mas o ponto que esta série coloca é uma pergunta que parece que é sem sentido, mas importante para a gente pensar sobre restauração da família, porque muitas famílias hoje amargam decisões ruins ou eventos ruins que aconteceram lá atrás no passado. E a pergunta que a série Dark me levou a fazer, pensando em restauração de família, foi: é possível mudar o passado? O passado já aconteceu, é possível mudar o passado? Porque se for possível, você há de convir comigo que muita coisa no presente será diferente, não é verdade? Agora, antes de você chegar e disser assim: não, Mário, não dá para mudar o passado já aconteceu, não dá mais para mudar. Pensa comigo o seguinte: o passado enquanto realidade concreta, enquanto fato, ele não existe mais. O que existe é a nossa lembrança dele. E aí já começa a ficar talvez um pouco mais possível esta história de mudar o passado, porque o que a gente pode mudar sim é a nossa lembrança do passado, que às vezes nos fere. E se vamos falar hoje de mudança, o que eu quero te desafiar a começar a pensar comigo é que um coração mudado, transformado, ele tem este poder sobrenatural de mudar o passado, ou de olhar para as lembranças do passado de maneira diferente. E uma prova de que é possível esta mudança é o arrependimento, que falamos no nosso encontro passado. Porque se eu de fato concordo que a mudança ela é real e necessária, eu então fico livre daquele determinismo de achar que o meu futuro vai ser sempre o mesmo. Não, se eu mudo hoje, eu sou capaz de lidar melhor com as lembranças do passado e de construir um futuro diferente. Amém, queridos? Então, o meu futuro não está determinado a repetir os erros do meu passado, porque hoje, através do arrependimento, nós vimos isso nessa história, nós entendemos que a mudança é possível, e quando há mudança, o futuro se torna novo e diferente. O arrependimento de Judá, o irmão de José, fez com que existisse na história 2 Judás diferentes. O Judá lá de trás, que foi insensível à situação do seu irmão mais novo e o vendeu como escravo, é um Judá diferente deste Judá que 22 anos depois, quando viu que o Benjamim seria escravizado no Egito, ele disse: não, eu fico no lugar dele. O que houve aí? Mudança, a partir de um arrependimento genuíno. Então, esta possibilidade de mudança nos garante um futuro diferente. E eu falo para pessoas que são, assim, atormentadas por uma tal de maldição hereditária. Quero te dizer que ali, na cruz do Calvário, toda maldição já foi cancelada. A pergunta não é se existe maldição hereditária na sua história familiar. A pergunta é se a cruz de Cristo já se entrepôs num período, num momento da sua história,
em que agora você pode crer que para frente tudo será novo, porque a presença de Jesus Cristo nos traz essa mudança nossa, interior, arrependimento, e então uma caminhada promissora para o futuro. Amém, queridos? Se nós podemos mudar hoje, a nossa família pode mudar. E se a nossa família pode mudar, juntos a gente pode mudar o mundo. Aleluia! Uma família restaurada é uma garantia de um mundo melhor. Amém? Vamos entrar então nessa família de Jacó, nessa cena climática aqui, onde José se revela, e o que é que está em processo de mudança, ou o que é que está visivelmente mudando aqui, e é isso que eu quero chamar a sua atenção agora. Você concorda comigo que a gente precisa mudar, e a gente pode mudar? Vamos olhar para as mudanças que estão acontecendo aqui na família de Jacó, e é como eu tenho dito desde o início, o livro do Gênesis é um livro muito real. Ele desce além da superfície e ele vai buscar a essência do ser humano e dos seus relacionamentos nesta trama profunda, confusa, às vezes contraditória da natureza humana. Então, eu estou falando de mudança, mas você já sabe que não é uma mudança superficial, não é que de repente a família de José era toda disfuncional e agora ficou boazinha. Não, ainda persistem alguns ranços familiares. Por exemplo, a ideia do Jacó ficar dando preferência para filhos ou para esposas continua. Você vai ver aqui no texto que o José, o filho preferido, saiu de cena, lá naquela invenção dos irmãos. Só que agora o Jacó substituiu e está preferindo Benjamim, que é o outro filho mais novo. Ele continuava preferindo uma esposa a outra. Então, alguns ranços continuam, permanecem. Agora, algumas coisas mudam. E essas coisas importantes que mudam, eu queria olhar com você. Primeiro lugar está no verso 2, no capítulo 45. Essa primeira mudança, ela tem a ver com o choro de José. Porque veja só, José era um líder. José era o governador do Egito. Diz aqui o texto que abaixo do faraó, a autoridade a ser respeitada e temida era de José. José era um homem que tinha no Egito uma imagem a zelar, um status a ser preservado diante dos olhos do outro. E a primeira coisa que muda é esta preocupação com, abre aspas, o que vão pensar de mim. Mudou esta necessidade do José como uma liderança do governo, ser visto como alguém forte, como alguém decidido, como alguém que representava o faraó com toda a sua autoridade. Isso tem a ver com o choro que ele chora. E eu não sei se você percebeu isso na história, mas eu vou recapitular com você. Esse é um choro progressivo. Veja só, no capítulo 42, verso 24, na primeira vez que o José vê os irmãos entrando, ele não se aguenta e diz assim: José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois se lavou e voltou à presença dos irmãos. No capítulo 43, verso 30, agora o irmão Benjamim chegou, já é na segunda vinda deles para o Egito. E diz que quando José vê Benjamim, ele se apressa a sair à procura de um lugar reservado para chorar. Então veja, ainda é um choro tímido, ainda é um choro preocupado com o que os outros vão pensar ou dizer de mim se me virem fragilizado emocionalmente. Só que é progressivo, porque chega agora no capítulo 45, verso 2, e diz que ele se pôs a chorar tão alto, que até os egípcios ouviram e começaram a comentar. Agora, José não precisa mais se esconder. Agora José está dizendo o seguinte: olha, eu talvez estivesse preocupado um pouco com o que iriam dizer de mim, com o povo a quem eu exerço, sobre quem eu exerço a autoridade, mas agora não, meus irmãos estão aqui. Houve esta mudança, e esta mudança ela é necessária para o processo da restauração aqui. Você vai ver, queridos, um outro exemplo de alguém que não se preocupou com o que os outros vão dizer de mim publicamente, e isto foi chave para o processo de restauração. Sabe de quem eu estou falando? Do Zaqueu. O Zaqueu, que era um cobrador de impostos,
ele também fez algo ridículo para a época, subiu numa árvore para poder ver Jesus passando, ou, como eu sempre digo, para poder ser visto por Jesus. Então, ele correu o risco de perder a sua pompa, mas ele sabia que algo precisava acontecer no coração dele, e ele não podia deixar Jesus passar desapercebido. Outro relato no Evangelho de Lucas, que nos fala sobre alguém que deixou de lado a sua pompa em prol de um processo de restauração, foi o pai do filho pródigo. Alguém que era ali na história o chefe da fazenda e pessoas já de idade com autoridade sobre os seus servos, essas pessoas não se alteravam emocionalmente em público, não corriam em público, era vergonhoso. Mas diz o texto lá em Lucas capítulo 15, que o pai correu na direção do filho. Por quê? Porque mais importante do que o seu status, do que os outros vão pensar de mim, mais importante era a restauração com o filho. Então, se a pergunta que nós estamos fazendo aqui para esse encontro é o que mudou, eu diria que no coração de José mudou esta preocupação inicial de o que vão dizer se me virem chorando, para agora o que vale mais é a restauração. Então ele chora e se abraça, e somente no momento em que ele chora, diz o texto, ele então consegue falar-lhes ao coração. Mas vamos seguir, porque mais adiante, nos versos 4 e 5, tem uma outra coisa importantíssima que muda. Diz assim nos versos 4 e 5, José fala: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. E olha o verso 8, ele resume isso no verso 8. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi o próprio Deus que me enviou. Houve uma mudança de percepção. Lembra quando eu falei que é possível mudar o passado? Porque o passado, na verdade, são as memórias que nós temos dele. José aqui optou em reconfigurar, em repaginar as lembranças do seu passado. E ele fez isso porque ele rejeitou no seu coração as injustiças que haviam sido feitas contra ele, aquele sentimento de rejeição ele deixou de lado, e ele caminhou pelo processo do perdão, porque somente a partir do perdão é que nós podemos fazer escolhas no hoje, que vão ressignificar a lembrança do passado. Deixa eu recapitular isso aqui para você, para não ficar confuso, igual a série Dark. É quando no meu hoje eu decido rejeitar as ofensas contra mim e lidar com elas na base do perdão, que eu começo a mudar o meu passado, alterando as lembranças que eu tenho dele. José saiu de um legado de dor que o passado dele poderia dá-lo. Ele deixou para lá, porque através do perdão ele foi capaz de enxergar que não foram meus irmãos que me venderam para cá, foi Deus que queria salvar uma nação e me trouxe antecipadamente para poder servi-los no futuro. Olha que lindo isso, irmãos. A capacidade que um filho, uma filha de Deus tem de olhar para o seu passado com as lentes do perdão e garantir um presente sem as dores das mágoas e das lembranças de ontem. Eu estou ciente de que no teu seio familiar pode haver histórias de muitas mágoas, de lutas, de dores, e você hoje tem uma escolha a fazer. Você pode escolher como olhar para trás. Se você vai insistir no olhar rancoroso e amargurado, o seu presente carregará consigo um legado de dor que você traz dos acontecimentos sofridos do passado. Mas quando no dia de hoje eu decido liberar perdão a quem me ofendeu ou magoou, eu conquisto esta linda capacidade de olhar para trás com outros olhos, de mudar o meu passado, sim,
porque mudando o meu passado, o hoje se faz diferente, e eu posso acreditar que o futuro será imensamente promissor. Amém, queridos? Aleluia! Louvado seja Deus. Terceiro lugar, José então vai dizer que o Jacó deve vir para o Egito com os seus filhos, com os seus bois, com todos os seus pertences. Ele lhe daria a terra de Gósen, uma terra fertilíssima, às margens do rio Nilo. Ele iria cuidar de sua família. Se tem uma terceira coisa que precisa acontecer, é que os irmãos, os membros de uma família, precisam se enxergar responsáveis uns pelos outros. O que é que mudou aí? Mudou este senso de responsabilidade. E de certa forma, o que nós estamos vendo aqui na história é esta mudança acontecendo, porque não só você está vendo José se dispondo a estar responsável pelo seu pai e seus irmãos que virão de Canaã, mas você viu também o Judá assumindo a responsabilidade sobre o Benjamim. E o que está acontecendo aqui, irmãos, é algo lindo. O livro do Gênesis, ele é todo amarradinho no enredo. Nesse momento aqui agora, José está respondendo a uma pergunta feita lá no capítulo 4 do livro do Gênesis, quando Caim, logo após ter matado Abel, responde a Deus. Deus faz a pergunta: cadê o seu irmão? E Caim responde assim: por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Aqui José está dizendo assim: sim, somos responsáveis sim, uns pelos outros. A dor do outro é minha dor. O sofrimento do outro é um chamado para a empatia, que me faz entrar no meio deste sofrimento e ser mão que auxilia. Somos responsáveis uns pelos outros. É claro que isso tem implicações em todas as nossas relações, mas dentro da nossa família isso é absolutamente necessário, para que haja restauração. Olha que lindo o verso 15 do capítulo 45, como termina. Diz então que depois dessa demonstração de que Judá era responsável por Benjamim, José se faz responsável pelos irmãos, manda chamar o pai e diz que vai assumir responsabilidade material sobre o pai. Depois de tudo isso, o verso 15 diz que eles se beijaram, choraram juntos e conseguiram conversar. Quando Caim diz que não é responsável pelo irmão, ele está tentando acobertar o ato de homicídio. Porque quem não assume responsabilidade para com o outro, não se importa o que há com o outro, tampouco se o outro morreu ou não. Mas aqui, quando este ambiente é restaurado e as pessoas assumem responsabilidade de verdade umas com as outras, ao custo dos seus bens, José estava repartindo seus bens com a sua família, aqueles que outrora o traíram. O perdão fez com que ele desconsiderasse isso, lesse a situação de forma diferente, mudasse o seu passado e no seu presente assumisse a responsabilidade com seus familiares. O que isso resultou? Num beijo, um beijo entre lágrimas e uma conversa cheia de chamego e de calor humano. Agora, pensando no pai, no que o pai também mudou? Falamos de José, falamos dos irmãos. O pai carregava alguns ranços, de dar preferência a filhos, mas o pai também muda. Jacó também sofre um processo de mudança e eu queria te chamar a atenção para os versos 25 e 28. Na verdade, do 25 ao 28, porque aqui existe de maneira proposital um contraste entre as palavras no texto. Se você perceber, eu vou resumir aqui esse trecho do verso 25 ao 28. Diz que é um contraste entre viver e morrer. Diz assim o Jacó: cadê vocês? Estão chegando sem o Benjamim. Ele deve ter pensado consigo: Benjamim está morto? Aí os irmãos respondem: não, é José que está vivo. E diante dessa notícia o texto diz: o Jacó quase morreu com essa notícia.
Só que depois de ver todas as evidências que a notícia era verdadeira, o Jacó reviveu. Então, nesse contraste aqui de morte e vida, Benjamim está morto, não, José está vivo, o Jacó quase morre, mas depois ele revive. Isso aqui é um ambiente simbólico das nossas vidas. Na nossa trajetória de vida, muitas coisas vêm e vão. Muitas situações nascem e morrem. Muitos projetos nascem, morrem, depois renascem. Essa dinâmica do nascer e morrer é uma relação simbólica para o nosso ato de existir. Ao longo de uma trajetória, muito disso aqui acontece. E o que é que isso gera em nós? Lembre-se, estamos falando de mudança. Quando nós caminhamos pela vida entendendo que da mesma forma que projetos, pessoas, relacionamentos nascem e morrem, surgem e deixam de existir, quando a gente caminha pela vida nessa dinâmica, nós estamos passando por um processo de aprendizado. A dor da partida nos ensina, talvez, a respeito de apego exagerado. A dor da perda nos ensina muito a respeito da idolatria. Quando fazemos determinadas coisas e pessoas um ídolo, e depois perdemos e achamos que o mundo vai se acabar por causa disso, um relacionamento amoroso que termina, um negócio que fale. Aí a perda nos ensina sobre o perigo de transformar coisas e pessoas em ídolos. Então, ao longo de uma vida, viver e morrer traz para nós um processo pedagógico onde nós aprendemos com essas circunstâncias. Feliz é o homem que aprende com os altos e baixos da sua caminhada. Ou eu podia dizer da mesma forma, infeliz é aquele que passa pelo muito nascer e renascer e não aprende nada. O Jacó aprendeu algo importante. Vocês lembram que o Jacó tinha uma postura omissa em relação à preferência que dava a José. Os irmãos vinham reclamar, pintavam ali o 7 a respeito da imagem de José e o Jacó silenciava. Este Jacó que não tinha atitude, este Jacó que meio que deixava, é o que a história aparenta nos mostrar, e isso é realidade em muitos lares, um Jacó que meio que deixava o barco correr solto, sem pulso, para chamar os irmãos e dizer, peraí, vamos sentar aqui, que história é essa de falar isso do seu irmão? Os irmãos podiam dizer, papai, que história é essa de preferir ele em detrimento da gente? Mas Jacó nunca buscou esta atitude. Nós poderíamos dizer que talvez a atitude de Jacó tenha sido uma atitude omissa. Só que aqui, irmãos, neste jogo de contrastes, entre viver e morrer, na trajetória de uma vida onde o Jacó viu nascer o filho da sua velhice, José, e o viu morrer no manto sujo de sangue, depois viu nascer o Benjamim, e agora aparentemente o está vendo morrer, quando Benjamim não está de volta na caravana que veio do Egito. Este Jacó que agora está recebendo a notícia que aquele que achava que estava morto, vive. Esse Jacó está aprendendo a não ser mais omisso, a não deixar de ter uma atitude. E olha o que é que nos diz aqui no verso 28. Diz que diante dessa dinâmica, desse contraste, do que nasce, do que morre, deste processo de aprendizagem, verso 28, explode. Jacó diz, basta, o meu filho José ainda está vivo. E eu acho que ele se levantou nessa hora e disse, irei vê-lo antes que eu morra. Olha este homem agora cheio de atitude, dizendo o seguinte, agora é comigo, manda preparar aí os camelos, as carruagens, se arruma todo mundo que nós estamos indo. É tempo de restaurar a família. Eu estava vivendo na morte, no luto, mas o meu filho vive, e diante disso, Jacó muda a sua atitude, toma o pulso, toma as rédeas da sua história e segue em direção ao Egito. E o relato está terminando, e o último ponto está no verso 4, aqui no final, na verdade, aqui no verso 4 do capítulo 45,
o José se aproxima, mas eles não reconhecem. Depois ele, numa segunda vez, o José devia estar todo com uma indumentária de egípcio, e ele foi pela segunda vez reconhecido como um estrangeiro, um egípcio. Mas aqui no verso 45 ele chega e se aproxima e se revela. Lá no capítulo 42, mais para trás, na primeira vez que o José chega na frente dos irmãos e que não é reconhecido, no verso 8 acontece ali um fenômeno linguístico muito raro, chamado autoautônimo ou contronímia. O que é que significa isso? É quando uma palavra de um determinado idioma tem dois significados, e o segundo significado é o contrário do primeiro. É esquisito mesmo. Mas aqui no hebraico existe este fenômeno, é raríssimo, poucas vezes isso acontece. Mas aqui no capítulo 42, verso 8, diz que José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram, ou eles o viram como estrangeiro. É a palavra nahar. O nahar significa ao mesmo tempo reconhecer e ser estrangeiro. E o autor, mais uma vez, ele está sendo muito cuidadoso na construção do texto. Ele faz este joguete de palavras para dizer que este José, que lhes era irmão, não foi reconhecido. O José reconhece, mas eles não o reconhecem. E quando a gente vê então no verso 45, no capítulo 45, verso 4, o José chegando mais perto, aqui ele vai agora dizer quem ele é. Os irmãos olham para aquele que eles não reconheceram, que acharam que era um estrangeiro, e percebem que na verdade o estrangeiro é ninguém menos do que o seu irmão. O irmão José, que olha para os 11 que vieram, ele os reconhece. Só que José naquele momento era o governador do Egito, e quem está vindo ali é um grupo de estrangeiros de Canaã. Nesse momento aqui, o verso 4 enfatiza, chegando mais perto, os estrangeiros de Canaã foram tidos e recebidos como os irmãos do governador. Percebe o que está acontecendo aqui? O verso 4 começa dizendo, chegando mais perto. Falamos no nosso primeiro encontro desta série sobre o problema do distanciamento. Ao longe, o meu irmão pode ser visto como um adversário. Ao longe, o meu coração é capaz de maquinar coisas horríveis, quando aquele adversário passa a ser para mim uma ameaça. Mas quando se chega mais perto, queridos, e o perdão começa a visitar a cena, aquele que era visto como uma ameaça, como diferente, como estrangeiro, é reconhecido finalmente como um irmão. Talvez dentro da sua casa, com o seu cônjuge, esteja existindo uma relação entre dois estranhos. Talvez relacionamento com pais e filhos, enquanto pais estão enfiados no trabalho ou em alguma outra atividade e os filhos estão submersos no mundo digital por uma outra razão, seja educativa ou não. Existe um distanciamento tal que faz de ambos estranhos. E nesse valor da proximidade, a gente agrega o ingrediente do perdão. Porque quando este ingrediente está presente, o que era antes estranho se torna um irmão. Amém, queridos? O que muda é este perfil de estranho no outro, e ele se torna um irmão. Louvado seja Deus. Então, o que é que muda na história deste encontro de José, seus irmãos e seu pai? Primeiro, muda essa disposição de sermos vulneráveis. Não se preocupar com os olhares do outro,
deixar que os outros me vejam como eu sou. Estou recapitulando para você entender comigo. Vulnerabilidade. Está ali para você ler. Você se deixa enxergar como você é. Corre um risco? Corre, mas isso pouco importa. O que importa é a possibilidade da restauração. O pai do filho pródigo não estava nem aí se ele ia ser mal visto, correndo com a sua saia levantando. Ele queria restaurar com seu filho. Mas em segundo lugar, muda o passado, ou a percepção que temos do passado. Uma história de tragédia pode virar a percepção de uma provisão de Deus. O que você chama de acontecimentos tristes, você pode começar a olhar e dizer: a mão de Deus estava sobre mim e eu nem percebi. Em terceiro lugar, muda a nossa compreensão sobre sermos responsáveis uns pelos outros. Muda também a atitude, se foi de omissão, se foi de indiferença. Este jogo de nascer e morrer, os altos e baixos, este simbolismo que tudo na vida vem e vai, isso é um processo pedagógico que nos transforma, que nos muda, e isso mexe nas nossas atitudes, isso faz de nós pessoas melhores. O Jacó teve uma atitude omissa e indiferente, aqui ele teve uma atitude de quem diz: vamos para o Egito porque a vida lá vai ser diferente. Mudou a atitude. Por fim, você viu aqui agora, mudou a condição do outro, que de estrangeiro virou irmão. Queridos, eu encerro com a palavra de Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 19. Paulo diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, mas são membros da família de Deus. Em Cristo Jesus, não somos estrangeiros dentro da nossa casa, somos membros juntos da família de Deus. Podemos olhar nos olhos uns dos outros, marido e mulher, pai e filho, irmãos, e dizermos: somos irmãos em Cristo. Por isso, quando a gente recebe Cristo na nossa família, a mudança é possível. É possível mudar as dores do passado. É possível mudar as atitudes do presente e assumir uma atitude nova e abençoada na direção do outro. É possível escolher o tipo de família que eu hoje estou construindo para o meu futuro. Quando há perdão, quando há este convite de Jesus Cristo para vir para dentro da minha casa. Sabe por quê? Porque quando você faz esse convite, você se lembra que Jesus Cristo te perdoou. E se Ele perdoou o seu pecado, Ele espera que você perdoe qualquer pecado de quem está no teu ciclo mais íntimo familiar. Porque no final, o que importa é que a sua família seja restaurada. Chame Jesus para dentro da sua casa. Convide Ele para visitar o coração de seus filhos, do seu cônjuge. Faça uma oração agora comigo, convidando Jesus para ser o Senhor da sua família. Porque no fim, só dá para mudar o passado, só dá para restaurar a família, se Jesus Cristo for o centro da sua casa. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Querido Jesus, eu oro nessa hora, entendendo que muitos que assistem esta transmissão, outros que verão em outro horário, em outro dia, podem estar se perguntando como terão suas famílias restauradas, se outros membros de sua casa não conhecem o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas, perdoador de seus pecados. Por isso eu te peço, Senhor, que tu possas alcançar todos os membros da casa desta pessoa. Eu oro por salvação dentro das famílias. Eu oro por uma revelação nova de quem tu és, para os nossos filhos, para os cônjuges que ainda não te conhecem. Senhor Jesus, restaura a nossa casa, Senhor. Restaura as nossas famílias.
Só Tu és aquele que nos guarda de todo orgulho, prepotência, de toda atitude omissa, de todo ressentimento. Tu és aquele que me guarda. E guardado pelo Senhor, Tu me envias ao mundo para perdoar, para rejeitar a amargura e para refazer o meu passado e construir um presente novo. Louvado seja o Teu nome por isso. Nós oramos agradecidos por esses 3 domingos em que o Senhor nos guiou nesta caminhada em busca da restauração de nossas famílias. Obrigado, Senhor. Que venham testemunhos de como o Senhor agiu e tem agido e ainda vai agir no seio das nossas casas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém.